Aleluia. Consagramos e abençoamos o mês de fevereiro, para que não nos falte a presença de Deus nesse mês, e que a bênção dele esteja com você aonde quer que você for. Amém? Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, por favor, Salmo de número 23. Eu quero fazer um paralelo muito rápido sobre o Salmo 23, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. E quero pedir ao Espírito Santo que nos oriente, nos dirija, nos traga capacidade de entender a voz de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Pode se assentar, por favor. O Salmo de número 23 é o Salmo do rei Davi, e sem dúvida nenhuma é o Salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Não existe nenhuma outra passagem bíblica que seja tão conhecida como o Salmo de número 23. Aliás, o Salmo 23 é mais conhecido do que a própria Bíblia Sagrada. Tamanho é o conhecimento que o mundo inteiro tem do Salmo que o rei Davi fez. Alguns chegam a dizer que o Salmo 23, ele é mais conhecido do que o próprio nome de Jesus no mundo inteiro. Porque o Salmo de número 23 é o Salmo da proteção e da provisão. Repete comigo, da proteção. E ele também é o Salmo da provisão. O rei Davi fez esse salmo no pior dia da vida dele. E esse salmo, cada palavra do Salmo 23 virou uma realidade na vida de Davi. Quem recita o Salmo 23 pela manhã vai receber a provisão durante a tarde. Diga para quem está ao seu lado: quem recita o Salmo 23 pela manhã não vai passar o dia sem ter uma surpresa abençoada da parte de Deus em sua vida. Dá um glória a Deus aí, por favor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aí, ainda que eu ande no momento perigoso pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Deus Todo-Poderoso está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E Ele me dá vitória sobre os meus inimigos, preparando uma mesa para mim na presença deles. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida, e não vai faltar um dia sequer que eu não esteja na casa do Senhor. Me seguirão todos os dias da minha vida, e eu estarei para sempre na casa de Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí. Eu recito o Salmo 23 pela manhã, e ele traz milagres para mim durante a tarde. O Salmo 23, ele é composto de provisão e de proteção. Davi diz assim: ele unge a minha cabeça com óleo. Na verdade, ele está falando da ovelha. O Salmo é o pastor e a ovelha. O Salmo 23 tem um pastor dentro do Salmo e tem uma ovelha. Quem é que ele está levando para águas tranquilas? A ovelha. Quem é que ele está dando pastos verdejantes? A ovelha. Quem é que ele está protegendo? Ele está protegendo a
a ovelha. E Davi diz assim: ele unge a cabeça da ovelha com óleo. Qual é a razão dele ungir a cabeça da ovelha com óleo? A proteção, cabeça ungida, vai ter uma proteção de Deus garantida na sua vida. Eu vou dizer de novo: a cabeça ungida, vai haver uma proteção garantida sobre a sua vida. Por quê? Porque o leão, na verdade, que ruge, o leão que está atrás dessa ovelha, ele quer fazer com que essa ovelha largue o rebanho e o pastor, para que ele possa devorá-la de maneira inesperada. Esse é o papel do leão aqui no Salmo 23. O leão, ele está atrás dessa ovelha para fazer com que ela se perca, para fazer com que ela se afaste do rebanho, porque o grande objetivo dele é destruir a ovelha. Então, aquele óleo sobre a cabeça da ovelha representa a proteção dos pensamentos. Olha para o teu irmão e diz: Deus vai colocar óleo fresco sobre a sua cabeça para proteger os seus pensamentos, proteger a sua mente. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. O Salmo 23, essa unção sobre a cabeça da ovelha é a proteção para a ovelha não enlouquecer. Nós já falamos sobre isso, sobre a mosca que pousa no nariz da ovelha, na cabeça da ovelha, e ela deixa um verme. Esse verme, o papel dele é pouco a pouco entrar dentro das narinas da ovelha e subir para o cérebro da ovelha e começar a provocar dores na cabeça da ovelha, provocar distúrbios na cabeça da ovelha, porque o verme vai crescendo e vai comprimindo, a bicheira vai dando lá dentro da cabeça da ovelha, e ela vai enlouquecendo com aquilo que a mosca colocou dentro dela. Mas o óleo sobre a cabeça da ovelha é o repelente natural, para que hoje, até hoje, quando você vai curar um gado, você coloca, antigamente, agora tem remédio, mas antigamente se colocava óleo queimado sobre uma ferida, para que a mosca não pousasse e não colocasse verme. Então o rei Salomão disse que nunca, jamais pode faltar o óleo sobre a cabeça da ovelha. Diga para quem está ao seu lado: nunca, jamais pode faltar óleo sobre a cabeça da ovelha. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Abra para mim, por favor, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Diga comigo: sede sóbrios. Não, muda a tradução. E vigilantes. Vamos lá, 1, 2 e... Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos lá de novo, gente, 1, 2 e... Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo São Pedro está dizendo a mesma coisa que o rei Davi sabia. Ele está dizendo assim: seja sóbrio e vigilante. O que é ser sóbrio e vigilante? Sóbrio é a pessoa que não se embriagou, que não bebeu. É a pessoa que é equilibrada no seu julgamento. Você já viu um julgamento sóbrio? É aquela pessoa que vê uma situação e de forma equilibrada ela julga aquela situação, porque ela está sóbria. Agora, se você vê um bêbado, alguém que está bêbado, julgando uma situação, você vai ver que ele começa a tomar atitudes inesperadas, ele começa a falar coisas inesperadas, ele começa a fazer julgamentos inesperados. Um pouquinho de entorpecente na cabeça faz você falar besteira. Olha para o irmão do lado e diga: se você sentir o cheiro da pinga, fala com ele, só o cheiro, você já fala besteira. Ah, pastor, na Bíblia está dizendo que é proibido beber. Não está não, mas você não pode nem chegar perto, porque se você sentir o cheiro, você deixa de ser sóbrio e você já começa a fazer besteira e a falar besteira.
Então olha o que Pedro está dizendo: seja sóbrio e vigilante. Uma pessoa sóbria é uma pessoa que não atribui as coisas espirituais como se elas fossem naturais. Sabe qual que é o seu problema? Quando você não é sóbrio, quando você não tem discernimento espiritual, você começa a culpar pessoas que não têm culpa de nada, com problemas que quem está fazendo na sua vida é Satanás, que anda ao seu derredor. Ele não é leão, ele ruge como se fosse um leão, e ele fica dia e noite assim, ó, ao seu derredor. Ele não fica ao redor. Por que ele não fica ao redor? Porque a Bíblia Sagrada diz que ao redor fica quem? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme. Mas Satanás, ele fica aqui, ó, ao seu derredor. Ó, como é que Satanás fica? Assim, ó. Ele não pode. Você é isso aqui, ó. O anjo do Senhor está acampado, te protegendo, e Satanás está ao derredor. Se ele percebe uma brecha, se ele percebe uma situação, ele entra, e ele não entra para brincar, ele entra para quê? Para te destruir. Quando você não é sóbrio e não é vigilante, quando você perde o discernimento espiritual, você começa a atribuir as coisas espirituais como se elas fossem naturais. Você começa a fazer com que pessoas sejam culpadas por situações que quem está provocando é Satanás. Quem está aí? A pessoa não consegue ter o discernimento espiritual do que Satanás está fazendo. Então ele acha que a doença que está no corpo é natural, e ele vai tratando ela como se ela fosse natural, mas ela é puramente de origem espiritual e veio para matar. O marido fez lá a besteira, a mulher não tem o discernimento, ele acha que foi o marido, só que não foi esse homem que está fazendo isso. Tem um espírito por trás dele provocando isso. E quando você não tem discernimento, não é sóbrio. Quem está aí? Vou começar de novo. Quem está aí, fala alguma coisa. Quando você não é sóbrio, você começa a tratar as coisas espirituais como se elas fossem naturais. As coisas travam no seu trabalho. Ei, você acha que é natural? Não, é o cliente que não quis vir. Não, é o cliente que está fazendo hora para me pagar. E na verdade, quem está por trás amarrando essa situação é um demônio. Mas você perdeu o discernimento espiritual das coisas. Essa geração não vê o mundo espiritual, ela só vê o mundo natural. Não é o marido, não é a mulher, a culpa não é dele. Tem um demônio fazendo ele ser assim, fazendo ela ser assim, fazendo essa situação ser dessa forma. Mas quando o homem não é sóbrio, quando ele não é vigilante, quando ele não tem discernimento, ele acha que a situação que ele está vivendo é natural. Ei, tem um demônio por trás desse problema que você está vivendo, e ele só não foi resolvido porque você está tratando algo espiritual como se fosse natural. Você está tratando um problema espiritual, maligno, demoníaco, como se fosse natural. É por isso que a igreja jejua e ora, porque nossas armas físicas não podem parar um mundo espiritual, e ele existe. Olha o que Pedro está dizendo: seja sóbrio, acorda, seja equilibrado. Existe um mundo espiritual ao seu redor, fazendo você se irritar com a sua mulher, você se irritar com o seu marido, fazendo o seu filho mudar de comportamento, travando sua vida financeira, travando o seu dinheiro, tirando clientes da sua loja, fazendo as pessoas enlouquecerem. Aonde o diabo quer entrar, ele quer alugar um apartamento na sua cabeça. Olha para quem está ao seu lado e diga: Satanás quer alugar um apartamento
apartamento dentro da sua cabeça, e ele quer colocar um pensamento contínuo, ele quer colocar um pensamento, uma situação, e você não consegue ficar livre daquele pensamento, você não consegue pensar em outra coisa, porque ele entrou, não teve óleo na cabeça. Unges a minha cabeça com óleo. Não tinha óleo para proteger a cabeça e o pensamento da pessoa. Satanás entrou e começou a alugar a sua cabeça, e o diabo, quando ele pega para falar, presta atenção, nenhum pensamento que fica martelando na sua cabeça é de Deus. O Espírito Santo não insiste, o Espírito Santo não fica. O Espírito Santo, olha para o irmão e diga: o Espírito Santo não faz isso. Não, eu estou com um negócio que não sai da minha cabeça. Isso não sai da minha cabeça. Esse sentimento não. Satanás, olha para o irmão e diga: é o capeta. Pastor, o que o senhor está dizendo? O Espírito Santo, eu tenho 30, quase 40 anos de ministério. Eu preciso ter muita atenção, para ouvir Deus. Eu preciso ler muito Bíblia para ouvir Deus. Eu preciso sentar diante do pastor e ouvir com muita atenção para Deus falar comigo. Que negócio é esse? Que o diabo está falando na sua cabeça, que tem uma voz na sua cabeça, é Deus falando: larga ela, você tem que sair daqui, você tem que mudar de emprego, você tem que sair dessa igreja. Eu acho que Deus está falando comigo. Isso é Satanás. Mas você não tem discernimento da voz, você não é vigilante, você não consegue entender quando é Deus e quando é um demônio. E se Satanás pegar contra você, os argumentos dele é muito forte. Quem está aí? Os argumentos do diabo é muito forte. Para você ter uma ideia, ele era anjo. Ele era o quê? Eu não ouvi? Ele estava no céu perfeito, com um Deus perfeito e com anjos perfeitos. Ele nunca criou anjo nenhum, ele nunca criou nada, nunca, Satanás nunca fez nada. Ele era um anjo, uma criatura. Só que ele começou na cabeça dos anjos. Ele tinha um argumento tão forte que ele convenceu os anjos que Deus estava errado e que ele estava certo. Aliás, ele não convenceu todos os anjos, porque o diabo nunca consegue convencer todo mundo. Ele convence um terço. O que é um terço? De cada 3, ele consegue convencer um. Quem está aí? De cada 3 anjos no céu, o diabo convenceu um de que ele estava certo e de que Deus estava errado. Olha o argumento do bicho. Se ele resolver falar de mim para você, eu já perdi. Se o diabo resolver falar: eu vou colocar você contra o seu pastor e a sua igreja, se ele entrar na sua cabeça, ele vence. Porque se ele, anjos não têm sentimentos, anjo não tem necessidade, então não pode ser tentado pelas coisas que nos tentam. E ele conseguiu convencer os anjos, que não tem falta de nada. Os anjos são soberanos, não sentem falta de nada. Então, os anjos lá do céu não foram atraídos por uma necessidade. Você está cheio de necessidade. Imagina se anjos que não têm necessidade ele convenceu. Porque o que eu estou tentando dizer é que é muito difícil você fazer uma pessoa te seguir se ela não tem falta de nada. Sim ou não? Não está te faltando nada, por que você vai seguir fulano? Um anjo não falta nada, por que ele vai seguir outro anjo em coisa errada? Agora imagina você cheio de necessidades. O que o Satanás não pode fazer? Se ele resolver começar a falar mal de alguém, a Rafaela é isso, ele coloca você contra a Rafaela da noite para o dia. Ele coloca o marido contra a esposa, no estalar de dedos. Ele coloca o pai contra o filho odiar pai. Eu sou pastor há 37 anos, eu já vi filho com ódio do pai, querendo matar o pai que o pegou no colo, que o criou, que o gerou, e o filho querendo matar. Eu tenho ódio dele. Quem é que fez isso? O diabo, vosso adversário. Ele quer alugar um apartamento na sua cabeça e destruir você de dentro para fora. Quem está aí, gente?
E ele consegue convencer você de qualquer coisa. De qualquer coisa. Se ele entrar, por isso ele não pode entrar. Efésios capítulo 6 diz assim: tomai a completa armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tomando sobretudo o capacete da salvação. Você tem que todo dia de manhã vestir o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? O capacete, quando o motoqueiro coloca ele, o capacete serve para proteger a cabeça de qualquer impacto. O capacete da salvação é o que protege a salvação. Se você não colocar o capacete da salvação, ele entra dentro da sua cabeça, porque a salvação está onde? Vou perguntar, aonde está a salvação? Está na sua cabeça. Pastor, a salvação fica em um lugar? Fica. Por isso Paulo está dizendo, o apóstolo, que eu tenho que colocar o capacete que protege a salvação, porque a salvação não está no coração, não está no estômago, não está nas costas. A salvação está aqui, ó, gerando bons pensamentos. E Satanás quer entrar dentro da sua cabeça e tirar toda a pureza. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Fala alguma coisa. Ele quer colocar você contra mim, você contra o seu marido, o irmão contra o outro. Ele quer colocar os seus clientes contra você. E já viu, quanto mais você gosta de alguém, mais o diabo quer colocar aquela pessoa contra você. Sabe por quê? Porque quando ele entra na cabeça, a salvação está aqui, ó, na cabeça. Está aqui, ó. A salvação não está em outro lugar. Então, eu protejo a minha salvação colocando o capacete da salvação. O que o Senhor está dizendo? É por isso que a ovelha de Davi tinha óleo na cabeça, para proteger. Tem pessoas aqui que foram atraídas por Satanás, porque não tiveram discernimento de espírito, compreende? Atraídas, foram atrás de pessoas que as levaram para o inferno, simplesmente porque não tiveram a cabeça protegida. Vocês estão comigo ainda, gente? Estou ajudando ou estou atrapalhando? Eu tinha 15 para 16 anos. Eu perguntei para o Senhor Deus assim: Senhor, qual é o dom mais importante que eu preciso ter na minha vida? E Deus me disse assim, eu perguntei para Deus, qual é o dom que vai me fazer ficar firme o resto da vida na sua presença? Será que é os dons de curar? Será que é os dons de falar em línguas, de ter visões? E Deus me disse assim, bem assim: o dom que vai fazer você ficar para sempre na minha presença é o discernimento de espírito. Porque você pode ter todo o talento, mas se você não discernir se a situação é um demônio ou é um anjo, se a pessoa que está se aproximando de você, ela está vindo para abençoar ou para destruir, você pode ter tudo, que você perde tudo por você não discernir. Quem está aí? Esse mês de fevereiro, eu vou abrir um parêntese, para dizer que esse mês de fevereiro nós vamos orar na igreja o mês inteiro, os 28 dias, pedindo a Deus o discernimento de espírito. Você não vai cair em cilada de Satanás mais. Pega na mão do irmão e diga: você não vai cair em armadilha. O discernimento de espíritos é a capacidade que Deus te dá de ver dentro do mundo espiritual. Você consegue ver quando é um demônio ou quando é um anjo, quando a pessoa veio para abençoar ou quando a pessoa veio para te destruir. Quem está aí? Deus me disse. Quem me disse? Eu não ouvi. Quem me disse? Deus me disse. Você só vai ficar em pé se você tiver discernimento de espírito, porque vai chegar pessoas perto de você querendo te destruir, e sem discernimento irmão, você não sabe o quanto de armadilha já fizeram na minha vida para me destruir. O que me manteve de pé? O dom que Deus me falou que me manteria: ter o discernimento de espírito.
Quando Deus me falou isso, eu tinha, não era 14 para 15, era 15 para 16 anos. A gente morava, Gena, aqui na Marechal Floriano, que eu acho que a mãe da Sâmara mora lá no mesmo lugar hoje, 249, Marechal Floriano 249. Isso fazem, eu morei lá fazem 30 e, quantos anos? Uns 30 e tantos anos, eu lembro o número da casa, do lugar, Marechal Floriano 249. Eu morava ali, as minhas grandes experiências foram ali com Deus, naquele lugar. Quando Deus me falou isso, eu fiz 7 dias de jejum, de meia-noite às 6 da tarde. 7 dias, meia-noite às 6, meia-noite às 6. Pedindo a Deus que me desse os dons que eu precisava para vencer, mas principalmente para ficar firme. Quando eu terminei os 7 dias de jejum, eu tive 7 sonhos. Cada sonho foi a revelação de um dom que Deus estava me dando. Isso há mais de 35 anos. E um dos sonhos que Deus me deu foi de uma cobra entrando dentro da minha casa, lá na Marechal Floriano 249. Entrou uma cobra mais larga do que essa caixa de som. Ela era muito grande. E ela entrou dentro da casa, e ela andava dentro da casa. E eu lembro do meu irmão que faleceu, ele abraçava aquela cobra e beijava ela. E eu dizia para ele: essa cobra vai te matar, essa cobra vai te matar, isso é uma cobra. E a cobra passava perto do meu pai, e meu pai passava a mão na cobra, como se ela fosse um bichinho de estimação. E ela foi andando dentro de casa, e todo mundo tocando na cobra, e eles não tinham medo da cobra, eles não se importavam com o perigo que a cobra estava trazendo para dentro de casa. E eu gritando, desesperado, dizendo: isso é uma cobra, isso vai matar vocês. Sonho. E de repente eu acordei. Quando eu acordei, eu ouvi uma voz do céu dizendo: eu estou te dando discernimento de espíritos. Naquele dia Deus me deu um dom chamado discernimento de espíritos. Eu sei quando uma pessoa pode estar perto de mim e quando ela não pode estar perto de mim. E quando eu gosto demais e insisto para a pessoa ficar perto, eu quebro a cara, porque eu já sei o que tem. Eu sei quando os anjos chegam na igreja para operação de milagres. Eu sei quando tem demônios travando o culto. Eu me lembro do pastor Kennedy Hagin. Pastor Kennedy Hagin, ele foi pregar numa igreja nos Estados Unidos. Olha o discernimento de espírito. E o pastor chamou ele e falou: eu queria que você pregasse para a minha igreja, porque a minha igreja está morna, a minha igreja está fria. O pessoal fica dormindo no culto, assim, ó, fica distraído no culto. As pessoas vêm no culto e elas não conseguem prestar atenção. E Kennedy Hagin foi pregar nessa igreja. E ele disse que na primeira noite que ele pregou, era como se a palavra dele batesse na parede e caísse no chão. Todo mundo, aquela frieza, aquela coisa esquisita. E ele, depois do culto, chamou o pastor e disse assim: eu posso passar a noite em oração aqui na igreja? Eu quero passar a noite aqui em oração na igreja para o próximo culto de amanhã. E o pastor deu a chave da igreja para ele, e ele ficou no altar orando. E ele disse que quando foi perto das 3 da manhã, ele estava orando na igreja. Ele olhou para cima, não tinha forro, era um telhado e as vigas de madeira. Ele olhou para cima e ele viu em cima do telhado, da viga de madeira, da tesoura de madeira, ele viu um bicho parecendo um bicho preguiça. Já viu um bicho preguiça? Parecia um bicho preguiça, com as unhas grandes, pendurado na viga. E ele ficou olhando para aquilo, e ele não sabia se aquilo era algo natural ou se era algo espiritual. E ele virou, fechou os olhos e continuou orando. E quando ele olhou de novo, aquele bicho estava assim, ó, olhando para ele e balançando a cabeça. E ele viu que aquilo era um demônio. O demônio que influenciava o culto e deixava os irmãos preguiçosos, sonolentos e desanimados, morava na viga da igreja. O discernimento de espírito vai fazer você ter sucesso na sua vida. Vai fazer você vencer coisas que outras pessoas não veem. Você começa discernimento. Levanta a mão e diga: meu Deus, me dê discernimento de espírito. Ei, quem está aí? Kennedy Hagin disse que ele apontou o dedo para aquele demônio e disse: em nome de Jesus, saia daí. E o demônio caiu, ele viu ele caindo da viga e batendo no corredor da igreja. Paf! Só que ele não foi embora.
ele ficava olhando para o pastor Kennedy Reagan, para ver se o pastor Kennedy Reagan parava de vê-lo. Mas como ele continuava vendo, ele sabia o que fazer. Um homem nunca vai além da sua visão. Se você não enxergar mais além, você não vai mais além. Se você enxergar pouco, você vai pouco. Se você enxergar muito, você vai muito. Se você enxergar longe, você vai longe. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. E o demônio, ele disse que o demônio parecia que queria que Kennedy Reagan parasse de vê-lo, para que ele pudesse continuar no ambiente. Mas Kennedy Reagan olhou para ele e disse: eu te mandei sair da igreja. E ele foi arrastando lentamente, e parou na porta da igreja. E Kennedy Reagan disse que ele chegou na ponta do altar e olhou, e o demônio parecia que iria continuar ali. Ele queria se esconder para continuar. Olha para o irmão do lado e diga: o diabo quer se esconder para continuar atuando. E o discernimento de espírito faz você ver dentro do mundo espiritual. Quem está aí? Você vai olhar para o céu, como a imagem que está aqui. Você vai ver estrelas, mas vai ver anjos e vai ver demônios. Você vai ver as ciladas. Você vai ver por onde o diabo está agindo para te prender. O que está me faltando? Aquilo que a Bíblia diz que você já deveria ter há muito tempo: os dons de Deus na sua vida. Kennedy Reagan disse que olhou para o demônio e disse: eu disse para ir embora, saia! E o demônio pulou na avenida e começou a correr. E Kennedy Reagan disse que ele foi até a porta. E quando ele chegou na porta e ficou olhando, aquele demônio estava correndo na avenida. Ele foi correndo, e lá embaixo tinha uma boate. O demônio entrou dentro da boate. 2 horas depois a boate começou a pegar fogo. O que era aquilo que estava travando a obra de Deus? Um demônio. Um espírito maligno que não conseguia, as pessoas não conseguiam vencê-lo, porque não conseguia vê-lo. O que você não consegue ver, você acha que não existe. O que você não consegue perceber, você acha que não existe. E é isso que está acampando, que está ao seu derredor, que está alugando um apartamento na sua cabeça e colocando pensamentos dentro da sua cabeça, e colocando loucuras dentro da sua cabeça, e você acha que é normal o que você está sentindo. Ezequiel 28 diz assim, versículo de número 14. Olha quem é Satanás. Eu estou desmascarando ele. Não fica com pena não. Olha para o irmão do lado e diga: não fica com pena não. Vai pisando assim, ó, e dando uma amarrada nele, tá? Diga comigo: tu eras. Ele é? Ele é? Ele era. O papel dele é fazer ex. Porque ele era anjo e não é mais. Sabe o que ele quer? Que você seja a ex-Rafaela do Templo dos Anjos. Sabe o que ele quer? Que você seja a ex-pastora Fâmela, a ex-pastora Talita. O papel de Satanás é fazer ex, porque ele era anjo e não é mais. Tu eras um querubim ungido. No meio das pedras afogueadas tu andavas, mas não anda mais. Você foi, mas não é mais. Quando ele entra na vida de alguém, ele quer que você seja a ex-esposa do fulano, ex-marido do fulano. Ele quer que você seja o ex-funcionário daquela firma. O papel dele é produzir ex. Olha para o teu irmão e diga: Satanás quer que você seja ex. Eu não ouvi, quer que você seja o quê? Ex-pastora Sâmara. Ele quer ex-Aladim que tocava. Lembra do Aladim que tocava? Ele quer se referir a você no passado, porque ele só é referido no passado. Tudo que bom na vida dele está no passado e não volta mais. Quem está aí? Quem está ligado? Então ele quer que você seja uma ex-pessoa feliz, uma ex-advogada feliz. Ele quer, tu eras querubim, ele não é mais. E tudo que ele quer fazer na vida da gente é a mesma coisa, fazer você ser um ex. É por isso que eu perguntei para Deus, qual que é o dom mais importante que eu preciso ter? E Deus me disse assim: o discernimento. Porque ele vai fazer você ficar livre das ciladas de Satanás. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Porque Paulo disse que é numa cilada que ele faz você cair. É contra as astutas ciladas do diabo. Ele tem ciladas, ele arma intriga, ele arma briga. Ele põe você contra a sua igreja que você declarou amor, e faz você odiar aquilo que você amava, e você não percebe que é ele. Ele faz você tratar algo espiritual como se fosse
natural. Quem está aí, gente? Quem está ligado? Olha o que disse o rei Davi no Salmo 13. Põe para mim, fazendo favor. Ixi, acabou minha bateria aqui. Mas eu acho que é Salmo 13, verso 3, se eu não estou enganado. Se for outro, depois eu pego para vocês. Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte. Outra tradução. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi disse assim: eu tenho esse par de olhos e eu tenho outro par de olhos que são os olhos espirituais. E Davi disse assim: ilumina os meus olhos espirituais, porque senão eu vou adormecer no sono da morte. Olha para quem está ao seu lado e diga: não caia no sono da morte espiritual. Sabe o que é o sono da morte espiritual? É quando o diabo vai te esfriando, te esfriando, te esfriando, te esfriando. Ele vai armando cilada, ele vai armando, e você não tem discernimento, você não sabe que é ele. E de repente você cai no sono da morte. Você não está vivo mais para Deus, espiritualmente você não ora, não lê Bíblia, não jejua. O pecado para você é a mesma coisa que nada. Falta de discernimento. O que Davi pediu foi discernimento. Senhor, ilumina os meus olhos, me faz enxergar, me faz ver, porque você já correu o risco de perder gente amada por não ter discernimento espiritual. Gente, vocês estão aí? Você perde dinheiro, você perde pessoas amadas, você perde recursos, você perde a sua vida espiritual, o seu ministério. Sabe por quê? Porque você não teve o dom chamado discernimento de espírito. Davi disse assim: ilumina os meus olhos espirituais. Ilumina, atende-me e ouve, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma na morte, para que Satanás não consiga entrar dentro de mim e me faça adormecer. Quem está aí? Quem ainda está ligado? Deus vai te dar discernimento esse mês de fevereiro. Levanta as mãos e diga: Deus vai me dar discernimento nesse mês de fevereiro. E você vai ficar livre, você vai ver ciladas. Deus vai ser a sua proteção. Sabe o que o rei Davi fez? O rei Davi, conta-se a história que o rei Saul, presta, quem está comigo? Quem está ligado? O rei Saul queria matar Davi de todas as maneiras, injustamente. Olha o que é o discernimento espiritual. Quando o gigante Golias estava afrontando Israel, o rei Saul, que era o rei, disse assim: o homem que matar o gigante, eu vou dar minha filha como esposa. Ok? Esse homem não vai mais pagar imposto e eu vou preservar a sua família em Israel. É uma promessa? É. Quem é que matou o gigante? Sabe o que o rei fez com ele? Pegou a esposa que era para ser dada para ele e deu para outro homem casar. Mentiu para ele. Pegou a esposa dele e deu para outro homem. Fez com que Davi fosse morar em caverna, perseguindo Davi para matar Davi. E em vez de isentar a família dele de imposto, a família dele teve que fugir. Davi foi enganado? Sim ou não? Ele tinha motivos para ter raiva do rei Saul? Tinha. E Saul começou a perseguir Davi. Numa das vezes que Saul está perseguindo Davi, Saul dá uma dor de barriga e ele entra dentro de uma caverna para fazer o número 2. E quem estava dentro da caverna? Davi. Davi podia matá-lo naquele momento? Podia, porque ele mentiu. Ele falou que ia me dar filho e deu para outro homem. Falou que a minha família não ia pagar imposto e a minha família está morando no deserto. E ele está procurando a minha vida para matar. Ele tinha motivos. Mas quem tem discernimento de espírito sabe que você não mexe naquilo que Deus estabeleceu. Foi Deus quem colocou esse homem como rei, é Deus quem vai tirar ele. Eu não vou fazer nada. Na segunda vez, numa das vezes em que o rei Saul está atrás de Davi, Davi está sozinho dentro de uma caverna. Quem está comigo? Quem está ligado? Davi está sozinho dentro de uma caverna. E de repente Davi percebe que o rei Saul está do lado de fora com 3.000 soldados, os melhores soldados de Israel, na boca da caverna,
E Davi está lá dentro sozinho. E Davi se refugia no fundo da caverna. Quando ele se refugia no fundo da caverna, o rei Saul vem entrando com 3.000 soldados. E aí, nesse momento, desce uma aranha. Olha o que a história dos judeus conta. Isso não está na Bíblia, está na história dos judeus. Como é que foi formado o escudo de proteção de Israel? Porque essa estrela de Davi representa o escudo de proteção de Israel. Como é que foi formado esse escudo de proteção? Davi está lá no fundo da caverna, lá no fundo, e o rei Saul está chegando com quantos soldados? 3.000. Desce uma aranha e ela tece uma teia. Quando o rei Saul está chegando no fundo da caverna, o que ele vê? Uma teia de aranha. E o que ele percebe? Se essa teia de aranha está aqui, é porque ninguém passou para lá. E então ele volta e larga Davi. Quando Davi chega perto da teia de aranha, ela tinha o símbolo da estrela. E ele disse: esse é o meu escudo de proteção. Porque se Davi passasse, se ele passasse, não ia ter teia. Então o rei Saul ia continuar. Mas aquela teia é tecida depois que Davi passa, e ela tem o formato da bandeira de Israel, do escudo de Davi. E Davi então coloca essa estrela nos escudos de todos os soldados. E hoje ela representa a proteção de Israel. A primeira vez que eu fui a Israel, eu pedi que fizessem para mim lá essa estrela. Ela representa, foi feita, eu paguei $300 na época para fazer essa estrela. E consagrei ela. E Deus me disse: não atire. Eu nunca tirei. Isso tem muitos anos. Tem muitos anos. Eu estou falando mais de década que eu uso a mesma estrela. E Deus me disse assim: eu vou te proteger como eu protejo Israel. Quem está aí, levanta a mão e dá glória a Deus. O que Davi teve naquele dia? Discernimento. Quem tem discernimento não entra em briga desnecessária. Pega na mão do irmão e diga para ele: quem tem discernimento... Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: toda a chuva que caiu parou. Pega na mão dele e diga para ele assim: toda a chuva que caiu. O que significa isso? Que não existe tempestade que dure para sempre. O que você está enfrentando, seja ruim, seja péssimo, vai acabar mais cedo ou mais tarde. Quem acredita pode aplaudir Jesus e dar glória a Deus. Vai acabar, vai parar. Uma hora essa tempestade acaba. Quem está aí, fala alguma coisa. Olha para o irmão do lado e diga: Deus vai te dar discernimento hoje. Eu ouvi glória a Deus. Deus vai entrar dentro dos seus olhos, e os seus olhos não vai ser apenas os seus olhos vai ser os olhos do Deus Todo-Poderoso, que discerne o certo e o errado, o bem e o mal na sua vida, e Deus vai te livrar de tempestades. Eu ouvi glória a Deus aí. Levanta as mãos e diga: meu Deus, eu preciso do discernimento de espíritos. Olha para mim, de mãos dadas. O mês de fevereiro começa hoje. Ele tem 28 dias. Sabe por que o mês de fevereiro é menor do que todos os outros meses? Porque foi tirado dele. É um mês da perda. Ele é chamado no mundo espiritual do mês da perda. Ele é o mês que os romanos tinham medo, porque era o mês do azar, porque é o mês que perdeu 2 dias. Por que esse mês perdeu 2 dias? No século I, você está comigo? Eu não sei se você sabia disso, mas o ano não começava em janeiro, o ano começava em março. Por isso que setembro era o mês, não era para ser mês 9. Setembro era para ser mês 7. Outubro era para ser mês 8.
Novembro era para ser mês 9 e dezembro era para ser mês 10. Por que mudou? Veja que não está na ordem mais. Por que mudou? Porque o imperador romano, chamado Júlio César, resolveu que o nome dele tinha que entrar no calendário. E ele pegou o mês de julho, que não era mês de julho, e colocou o nome dele. Só que esse mês só tinha 30 dias. O que ele fez? Eu sou imperador. Se é o meu mês, vai ter que ter 31. Ele foi lá em fevereiro e tirou um dia. Aí o outro imperador é levantado, chamado Augusto César. Ele falou, eu também quero ter um mês. E o nome do mês é o quê? Agosto. Só que o mês de agosto também só tinha 30 dias. Ele falou, eu sou imperador, meu mês não pode ser menor do que o outro. Então ele foi lá e tirou mais um dia de fevereiro e colocou no mês de agosto. E fevereiro passou a ser mês da perda. No mundo espiritual, eu estou falando de discernimento. Os romanos, era tão sério para os romanos, que eles faziam esse mês como um mês de oferenda a demônios, a espíritos, para purificar eles de todo o azar. Por isso que o carnaval é comemorado em fevereiro. Porque os romanos já faziam isso, eles ofereciam aos deuses crianças, ofereciam sacrifícios para que a má sorte afastasse deles, porque era o mês da perda. Eu estou te dizendo que os 28 dias desse mês vai ser de abundância de Deus na sua vida. Prega para o irmão do lado e diga, os 28 dias desse mês vai ser de abundância financeira, de saúde, de alegria, de paz, de prosperidade. E Deus vai te dar discernimento para novos negócios, para novas situações espirituais. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga, você vai orar 28 dias para Deus te dar discernimento. Quem está aí, dá um glória. Fala alguma coisa. O discernimento é o que me manteve seguro e de pé. Olha para mim, o seu pastor não vai ficar doido. Você vai vir aqui amanhã, você vai encontrar o mesmo homem com a mesma fé, com a mesma certeza da mesma salvação. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Está vendo aquele homem ali? Sodico, está comigo há 36 anos, 37 anos. A cabeça dele ficou branca, mas eu não mudei. Ele mudou o cabelo, mas eu não mudei. É o mesmo homem que ele está vindo aqui, ó, mesma pessoa, 37 anos, mesma fé, creio nas mesmas coisas. Sabe por quê? Quando vem um ensinamento errado que o diabo quer colocar na minha cabeça, eu sei que é errado. Quando vem uma postura errada, eu sei que aquela postura é errada. Eu sei andar pelos caminhos de Deus. Ainda que eu perca, eu sei quando a atitude é de lealdade e quando a atitude é deslealdade. Eu não sou Maria. Como é que é? Eu não sou Maria que vai com as outras. Eu sou Maria que vai com Jesus. Olha para quem está ao seu lado e diga, Deus vai te batizar com discernimento. Glorifica ao Senhor. Oh, eu ouvi um glória a Deus aí, ó. Você ouviu? Você ouviu um glória a Deus aí, ó? Eu ouvi um glória a Deus aí, alguém ouviu? Olha o discernimento, olha o discernimento de espírito chegando. Vai dando glória. Eu ouvi você dar glória a Deus, dá glória a Deus. Recebe discernimento, recebe discernimento, recebe. Rica chique que cantará, recebe. Recebe no seu espírito, para você não ser enganado, para você não ser passado para trás. Recebe do céu, recebe discernimento para não tratar coisas espirituais como coisas normais. Recebe agora, recebe, cadê os gritos de glória? Recebe discernimento, recebe, recebe discernimento, recebe do céu. Proteja a tua igreja.
igreja, Senhor. Proteja a sua igreja, Senhor. Vai orando agora. Feche os seus olhos, levanta a sua voz agora ao céu. Clama discernimento dos céus agora sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele vai te mostrar o mundo espiritual. Você vai conseguir discernir o bem e o mal, o certo e errado. Você vai discernir a mentira e a verdade. Espírito Santo, unge agora os teus povos, meu Pai. Unge os teus filhos agora. Batiza eles com dom de discernimento de Espírito. Espírito Santo, capacita. Abra os olhos espirituais agora, meu Pai. Não deixe eles serem enganados. Glorifica a igreja. Na medida que você glorifica, você vai recebendo esse dom. Esse dom é um presente. Ele é irrevogável. Você vai receber agora. Espírito Santo, toca. Manifeste o teu poder agora, Espírito Santo, na vida desse homem, na vida dessa mulher agora. Batiza agora. Discernimento de Espírito. Abra agora os olhos espirituais. A janela da alma agora. Espírito Santo, mostra agora. Não deixa essa pessoa ser confundida. Não deixa ela enganar. Não deixa ela ser enganada, meu Pai. Oh, Espírito Santo de poder, de graça e de unção. Entra agora. Recebe de Deus o discernimento. Negócios, para a vida financeira, para a vida espiritual, para a família, para o namoro, para o casamento, para amizades. Recebe discernimento para amizades, para a vida espiritual, emocional, financeira, para a saúde, para viagens, para andar por caminhos. Recebe até amizades, para conversas. Recebe. Diga aleluia! Diga aleluia!